Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O ressuscitado vive entre nós. Meu dileto e amado irmão e irmã que reza comigo. A oração da manhã neste domingo, 31 de maio de 2026, dia da Santíssima Trindade. Que maravilha estarmos juntos nesta profunda comunhão. Se a comunhão da Santíssima Trindade, ela deve ser também um retrato, uma expressão, uma epifania da nossa vida, a nossa união aqui, nossa grande família da oração da manhã, ela ocorre dentro desse mistério bonito da Santíssima Trindade, porque ela habita em nós. Agradeço você que reza comigo no nosso canal do YouTube e também por esta emissora que retransmite o nosso programa, a quem nós agradecemos. Então, minha gente, hoje encerramos o mês de maio, mergulhados no mais profundo mistério da fé católica, da fé cristã, que é a celebração litúrgica da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus em três pessoas, eternamente unidas no amor. E o Evangelho deste domingo nos conduz exatamente ao coração deste mistério, o amor do Pai, que se entrega o Filho para a salvação do mundo, e o Espírito Santo, que derrama esta vida divina em nossos corações. Por isso o tema desta manhã, Deus amou o mundo até entregar o próprio Filho. Muitas vezes o homem moderno imagina Deus distante, frio ou indiferente ao sofrimento humano. A primeira coisa que uma pessoa que entra em catástrofe de sofrimento, de perdas e etc., é perguntar onde está Deus. Até Bento XVI fez essa pergunta quando visitou o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Onde estava Deus? Mas a revelação cristã mostra exatamente o contrário. O Pai Eterno não ficou indiferente diante da humanidade ferida pelo pecado, pela dor e pela morte. Pensemos nisso. Todo o quadro do pecado original, todo o rompimento com a aliança na primitiva criação divina, em relação aos nossos pais primitivos e Deus, não tornou Deus indiferente a nós. Pelo contrário, Deus prepara ao longo da história a vinda do Filho para a redenção da humanidade. A Trindade inteira entra na história humana para salvar a humanidade. Santo Tomás de Aquino, no século XIII, contemplando este mistério, ensinava que toda a obra da salvação nasce do amor transbordante da Trindade Santa. Santo Tomás e Santo Agostinho são os grandes cérebros cristãos que permitiram a Deus a graça de poder adentrar esse pórtico do mistério para interrogar o próprio Deus no sentido de compreender a vastidão desse mistério. É um mistério extraordinário, inefável, sobre o qual nós não temos palavras para definir. E Santo Tomás se espanta com a verdadeira profundidade da verdade da Trindade, algo maravilhoso. Então ele entende, o Pai cria por amor, o Filho redime por amor, o Espírito Santo santifica por amor. Ou seja, Deus é amor. Embora essa palavra amor, na nossa linguagem, ela ainda é deficiente. A gente precisa mais ainda aprofundar sobre isso. Porque na vivência nossa cristã, tudo nasce do amor. Esse é o ponto. Tudo nasce do amor.
Os grandes concílios da Igreja defenderam essa verdade com profundidade e coragem. O concílio de Nicéia, no ano 325, proclamou que o Filho é Deus verdadeiro da mesma substância do Pai. O concílio de Constantinopla, pouco tempo depois, 381, confirma solenemente a divindade do Espírito Santo. A Igreja compreendeu desde cedo: sem a Trindade não existe cristianismo verdadeiro, porque somente Deus pode salvar plenamente a pessoa humana. Santo Hilário de Poitiers, no século IV, grande defensor da fé trinitária, dizia: a eternidade está no Pai, a forma na imagem e o uso no dom. Ou seja, o Pai é a fonte, o Filho é a perfeita imagem do Pai e o Espírito Santo é o dom derramado sobre a Igreja. Tem um livro bonito de um padre oriental, padre Jorge Corbon, que ele trabalha a grandeza da Trindade na liturgia. Liturgia de Fonte é o nome do livro. Eu li esse livro há uns 43 anos atrás. Até hoje ele ainda está muito vivo dentro da minha cabeça. Nas pregações, na oração, aqueles conteúdos sempre voltam, sobressalta a nossa imaginação. E é exatamente isso: o Pai é a fonte, o Filho é a perfeita imagem do Pai e o Espírito Santo é o dom derramado sobre a Igreja, esse dom que é o próprio Deus que vem sobre nós. Assim, esse mistério não é apenas uma teoria para ser estudada, é uma vida na qual somos mergulhados, a vida divina. Porque nós já começamos o mergulho no mistério da Trindade no batismo. Quando nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a água batismal, ela representa o Espírito Santo, porque no batismo é o Espírito que está agindo para nos santificar. E quanto mais a pessoa humana se afasta de Deus, mais perde também o sentido da comunhão, do amor verdadeiro, da fraternidade. Quanto mais nós compreendemos o mistério da Santíssima Trindade, mais nós compreendemos o amor, a necessidade de amar, a necessidade de aprofundar o nosso coração no mistério de Deus. Então nós não podemos compreender o amor, mesmo o amor comunitário, o ágape comunitário, sem esta sombra de beleza da Trindade sobre nós. O mundo moderno sofre porque se afastou da fonte. A liturgia de fonte do padre Jorge Corbon é isso, É você mergulhar nessa fonte inesgotável, que é a fonte sem fonte, que é a Trindade Santa, como ele diz lá no livro. Nós temos um mundo hoje com muita tecnologia, mas com pouca paz. Muita comunicação, mas pouca comunhão. Se comunica até não ter mais jeito. Internet, tudo, mídia social, mas e a comunhão? A unidade nossa uns com os outros, Muita informação, mas pouca sabedoria espiritual. Que sabedoria espiritual as pessoas hoje demonstram? Não é muito grande, não. E somente Deus pode restaurar essas lacunas profundas que estão aí arraigadas na vida, no coração da pessoa humana. E é maravilhoso encerrarmos o mês de maio contemplando Maria, nossa mãe, totalmente envolvida nesse mistério divino. Porque hoje também nós lembramos a visitação de Nossa Senhora. E como é domingo, então essa memória fica para uma outra oportunidade quando não cair no domingo. E Nossa Senhora, ela foi escolhida pelo Pai, gerou o Filho no seu ventre e foi coberta pela sombra do Espírito Santo. Essa é a beleza de Nossa Senhora. Toda a vida de Maria
foi uma abertura à plena ação da Santíssima Trindade. O que eu posso dizer para você que reza comigo nesta manhã? Hoje, faça lentamente o sinal da cruz, em nome do Pai, na mente, que o meu pensamento seja todo iluminado pelo Pai. Filho, que os meus sentimentos sejam todos os de Cristo. Espírito Santo, que toda a minha força seja a força do Espírito Santo. E que toda a sua vida, meu querido irmão e irmã, seja uma abertura plena à ação da Trindade Santa. Tudo. E que você faça todos os dias esse sinal da cruz, não automaticamente, mas tomando consciência de que você pertence ao Pai, que você foi salvo por Jesus, o Filho, e que você é sustentado no dia a dia pela força e a iluminação do Espírito Santo. Amém. A Santa Missa de hoje nos traz João 3, 16 a 18, pequeno trecho do Evangelho, profundo, onde Jesus diz: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único. E depois ele acrescenta: Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E Nosso Senhor conclui: quem nele crê não será condenado. Crer no Cristo é oferecer-se ao Pai e deixar-se conduzir pelo Espírito, pelo amor do Espírito, que vem a nós através do coração do Pai e do Filho. A Trindade, ela age. No Antigo Testamento, na criação, Deus cria, mas o Filho e o Espírito agem com o Pai. Também na revelação do Antigo Testamento. Na redenção, é Cristo a segunda pessoa que age, mas o Pai e o Espírito envolvem-se nesse mistério. E o tempo que nós vivemos é o tempo do Espírito. O Espírito é a força, é o vento novo que sopra sobre a igreja e sobre o mundo. Então, nós vivemos agora o tempo do Espírito, da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas o Espírito Santo também não age sozinho. O Pai e o Filho também ampara a ação do Espírito Santo. Por isso, o centro da fé cristã não é o medo. É o amor salvador de Deus, revelado em Jesus e fortalecido em nós pelo Espírito Santo. Pensemos hoje no mistério do Deus Uno e do Deus Trino, que é a razão de ser da nossa fé cristã católica. Amém. Convido a rezarmos juntos em espírito. Pai Santo, vós sois o Deus vivo e verdadeiro. Nós os bendizemos pelo amor com que criastes o mundo. Senhor Jesus Cristo, nós os agradecemos porque entregastes a vossa vida pela nossa salvação. Divino Espírito Santo, inflamai nossa alma com a vossa presença e renovai o nosso coração. Santíssima Trindade, que sois um só Deus em três pessoas, de igual natureza e majestade, embora distintas. Fazei-nos viver na comunhão, no amor, na caridade, na verdade e na paz. Curai as divisões das famílias, fortalecei os sacerdotes, sustentai os doentes, consolai os aflitos e renovai a Igreja com a força da santidade. Que este mês de maio, Senhor, vivido sob o olhar materno de Maria, produza frutos de conversão e fidelidade em nossa vida.
e que possamos nesse dia do Senhor clamar: o ressuscitado vive entre nós. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia do Senhor, uma feliz celebração litúrgica da Santíssima Trindade. Amanhã nós voltamos com o nosso programa Oração da Manhã e à noite, às 21 horas, nós teremos um encontro com o Catecismo da Igreja. Às 21 horas. E a gente encerra a chamada Eclésia Santa, que é uma live que a gente faz desde o tempo da pandemia, com a oração das completas, a oração que toda a igreja reza. Tenha um abençoado dia do Senhor. Amém.